Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nesse momento nós vamos ter o nosso estudo guiado. Estamos iniciando uma nova lição, um novo trimestre que está aí à frente de nós, cheio de descobertas, cheios da palavra de Deus, cheios da presença de Deus. E será muito importante, se junto a mim, você se comprometer no estudo desse novo manual, desse novo estudo. Porque com certeza Papai do Céu vai falar a cada um de nós. Com certeza, de modo especial e extraordinário, Ele vai se revelar a mim e a você. E que tal a gente aproveitar essa ocasião do estudo para poder ouvir a sua palavra? Faz toda a diferença, gente. É muito bom. E nesse trimestre a gente vai estar estudando um livro, né? O tema geral é o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Eu gosto muito dessa metodologia porque a gente consegue ter acesso de modo mais detalhado e aprofundado sobre as verdades contidas ali dentro do livro, como era o autor, quais eram as circunstâncias que foi escrito, como era a forma, a cosmovisão do autor a respeito do que ele escreveu. Isso traz muito ensinamento para cada um de nós. E como já foi dito, vai ser o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. A gente, nessa primeira semana, vai ter uma semana mais introdutória, né? A gente vai conhecer um pouco mais sobre o Evangelho, né? Quem foi o autor, quem era o autor, o que foi que aconteceu com o autor e esse tipo de coisa, tá bom? Mas sem muitas delongas, eu quero convidar você a fazer uma oração e logo em seguida vermos qual é a introdução que foi apresentada no dia de hoje, no dia de sábado. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós em meditar e estudar a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito possa estar em nosso coração, falando a nossa mente, para que assim a gente possa ser impressionado pelo poder da Tua Palavra. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema da primeira lição da nossa primeira semana é o princípio do Evangelho. Você sabe que a Bíblia ela tem 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E normalmente a gente imagina ou entende que os autores desses livros são as pessoas que tinham esse nome, ou seja, Mateus foi ali o discípulo Mateus, né? Que era publicano. O João, o evangelista João, o discípulo amado, né? Já o caso de Lucas, a gente sabe que não foi um discípulo, mas uma pessoa que era ligada diretamente ali a Paulo, né? E Marcos? Quem era Marcos? Será que existia algum discípulo chamado Marcos? Não. O Marcos, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele está conectado ali a uma pessoa que foi um missionário, né? Ou seja, ele fez viagens missionárias junto com Paulo, Barnabé e depois Pedro. O autor do livro de Marcos, de acordo com a tradição, é o João Marcos, né? E talvez você nem conheça ele, porque ele não é mencionado especificamente no livro de Marcos. Ele não se apresenta no livro de Marcos. Ele é apresentado ali na carta de Atos, ou seja, quando o pessoal, os cristãos da época ali da primeira igreja, do primeiro século, saem em missão para pregar o Evangelho. E ali o João Marcos, em algumas viagens, ele acompanhou Paulo, Barnabé e posteriormente Pedro. Você sabe que, se você não sabe, nós vamos ter acesso a isso durante essa semana. O João Marcos, assim como eu e você, teve seus altos e baixos. Ele teve um momento de fracasso e ele teve seu momento de restauração, onde ele voltou para a fé e tudo isso aconteceu. E aí a gente percebe que, assim como nós, pessoas que viveram no passado deixaram grandes realizações, como por exemplo a escrita de um evangelho, e hoje se tornou canônico, está aí nas nossas Bíblias. E isso nos remete à ideia de que eu e você também podemos fazer muito, desde que sejamos guiados e orientados por Deus, desde que sejamos influenciados pelo Espírito de Deus, porque como a Bíblia diz, nenhuma pessoa que escreveu um livro, teve a sua autoria em algum livro da Bíblia, ele foi guiado por mente humana ou por ideias humanas. Mas todos eles foram homens santos, guiados pelo poder do Espírito de Deus. Eu separei aqui o verso para a nossa memorização. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. O texto é o verso 14 e o 15, que diz assim, ó:
Depois de João ter sido preso, esse João está se referindo ao primo de Jesus, né? João Batista. Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Ou seja, o evangelista Marcos, ou João Marcos, chama a atenção ao início da vida, vamos dizer assim, missionária, né, da vida de Jesus, onde ele começa a viver aquilo que ele veio fazer. Ou seja, ele diz logo o seguinte: olha, João estava preso, ele foi preso, e logo em seguida Jesus começou a cumprir a sua missão. E ele chama a atenção para algo muito importante. A profecia se cumpriu. Aquilo que tinha sido profetizado, a vinda do Messias, se cumpriu. Ele veio. E agora o evangelho vai ser disponibilizado para todo aquele que nele crê. E durante essa semana, durante todo esse trimestre, a gente vai ter acesso a esse evangelho. E com certeza deve fazer total diferença na minha e na sua vida. Que nós possamos estar juntos durante todo esse trimestre, fechados com esse compromisso de estudar mais uma lição e deixar Papai do Céu apresentar a sua vontade, o seu querer e aquilo que Ele quer nos ensinar por meio desse estudo, tá certo? Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. É isso, até a próxima e tchau, tchau.